Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso exercício, onde o foco da aula será a função de contagem, trabalhando com condição, né? Então, eu posso fazer a contagem de conteúdos da minha célula baseados numa condição, tá? Aqui é o exemplo de um exercício, né, que nós já tínhamos feito anteriormente, né? Onde é calculado a média do aluno. E aqui eu acrescentei para saber a menor nota de cada aluno, a maior, então a menor e a maior nota, e se ele foi aprovado ou reprovado mediante essa informação aqui de baixo, tá? Então, vamos lembrar que aqui eu posso estar usando lá a função média, né? Então, eu posso utilizar pelo inserir função, onde a função média está na estatística. Então, vou por ordem alfabética para trabalhar com a função média. Seleciono todas as notas, por exemplo, aqui dessa aluna Mayra, que nós já tínhamos aprendido essa função, e dou lá o ok, né? E automaticamente eu verifico que a Mayra, ela teve lá a média 7,9, e eu posso fazer o auto-preenchimento para as demais linhas, né? Como a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Assim, da mesma forma, pessoal, com o menor e o maior. Então, aqui eu vou usar o igual ao mínimo, né? Também lembrando que eu poderia estar inserindo a função, então, igual ao mínimo. E eu também vou selecionar todas as notas da Mayra até a última prova, tudo bem? E vou também finalizar sabendo que a nota menor dela foi 6,5, onde eu também posso fazer o auto-preenchimento para as demais. Vocês estão percebendo que são todas informações que nós já tínhamos aprendido nas aulas anteriores, né, pessoal? Só estou relembrando para vocês, para a gente ter foco aqui embaixo na função referente à contagem de condição. E o maior nota, nesse caso, a gente também vai estar usando lá a função máximo. Lembrando que a função mínimo, máximo e média a gente encontra na categoria estatística, tá? E também vou selecionar todas as notas dessa aluna de exemplo, né? Pra gente saber a maior nota dela, assim como o auto-preenchimento para as demais, tudo bem? Bom, nesse exercício, o objetivo é a gente descobrir aqui, né, os alunos que são aprovados e os alunos que são reprovados, e depois aqui eu fazer a contagem apenas de quem for aprovado, ou seja, eu vou precisar fazer uma contagem baseada numa condição. Diferentemente, pessoal, da conte.c, ele é totalmente diferente do conte.num, que fazia a contagem de qualquer informação numérica, que conteúdo fosse numérico, e o conte.valor, que poderia fazer a contagem de conteúdos tanto de texto como de números, né, que a gente viu em aulas anteriores, tá? Então, antes, né, eu vou primeiramente fazer aqui a função C, que nós já tínhamos aprendido na categoria lógico, que é baseado nessa informação aqui, ó, gente. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno será aprovado. Então, vamos lembrar que são aquelas argumentos, né? Então, a condição, o valor verdadeiro e o valor falso. Senão, vai ser reprovado. Então, aqui eu vou trabalhar lá com a função C, que eu encontro na categoria lógico. Tudo bem? Onde o teste lógico eu vou analisar a média do aluno que eu estou agora, né? Que no caso a Mayra, né? E essa média, pelo enunciado, ele tem que ser maior ou igual a 7. Quando for verdadeiro, vai ser aprovado. E quando for falso, reprovado. Então, vamos lembrar que, se eu não me engano, na aula 6 eu passei esse conteúdo, tá? Então, dá uma olhadinha lá quem não recorda. Nesse exercício, eu também já adiantei aquela formatação condicional que eu também passei para vocês, tá? Onde toda vez que for a palavrinha aprovado, ele tem que ficar na cor azul negrito, e toda vez que for a palavrinha reprovado, vermelho negrito, tá? Então, depois dá uma olhadinha lá nas aulas anteriores que eu passei para vocês sobre formatação condicional, tudo bem? Então, veja só, pessoal, agora eu estou verificando que aprovado, eu tenho 5 alunos aprovados. É isso que eu quero aqui, é essa informação que eu quero aqui na quantidade de aprovados. E alunos reprovados, eu tenho 3 alunos reprovados, que também é essa informação que eu tenho aqui. Então, para esse contexto, pessoal, eu vou utilizar uma função chamada conte.c, que é uma função que eu encontro lá na categoria estatística, tá? Conte.c, igual tá falando lá, ó, calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ou seja, eu posso precisar selecionar esse intervalo aqui e a condição ser a palavra aprovado.
né? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou dar OK. O intervalo é tudo onde tem as informações, então eu seleciono esse blocão só. E o critério é que eu quero a palavra aprovado. Então, ele vai buscar para mim todas as vezes que tem a palavra aprovado, fazendo a contagem, tá? Quando eu dou OK, olha lá, o número 5. E se a gente for ver, realmente, são 5 vezes que apareceu aqui a palavra aprovado. A mesma coisa com reprovado, tá? Eu vou agora digitar para vocês verem como que seria digitar. Então, igual, conte.c, abro parênteses, vou selecionar o mesmo intervalo, ponto e vírgula, que é o separador de argumento dentro de uma função. E como reprovado é um conjunto de caracteres, eu preciso obrigatoriamente abrir as aspas, tá? Então, eu vou lá digitar reprovado, do jeitinho que eu escrevi aqui, fecho aspas e finalizo a função. Então, olha lá, o número deu 3, e realmente são 3 vezes que apareceu o reprovado, tá? Aí, vamos supor que vocês querem ter certeza que a função, ela foi realmente com o resultado certo. E vamos supor, por exemplo, que esse aqui, esse aluno Pedro de Souza, ele, no caso, ele conseguiu aí uma média melhor. Então, vamos supor que na primeira prova ele tirou 10, então automaticamente ele aumentou a média, aumentou tudo. Então, olha lá, ele foi para aprovado. Então, perceba que agora a quantidade aumentou para 6 aprovados, que antes estava 5, e agora a quantidade de reprovados caiu para 2, que antes estava 3. Ou seja, essa função, pessoal, ela faz o quê? De um intervalo, ela vai analisar uma condição para ele fazer a contagem apenas do que é a condição. Então, ele só vai contar quando encontrar aprovado. Somente dessa forma que ele vai fazer a contagem. Diferente, pessoal, se a gente for lembrar, daquela função conte.num. Então, se vocês lembrarem, tinha o conte.num que a gente aprendeu em aulas anteriores. E também tinha lá uma outra função chamada conte.valores, né? Então, a diferença basicamente é o quê? O conte.num, ele faz a contagem de todas as células que tiver conteúdo numérico, e o conte.valores, ele faz a contagem de todas as células que tenha tanto conteúdo de texto como conteúdo de número, menos células vazias. E esse daqui, que é o conte.c, ele faz a contagem apenas do conteúdo mediante a condição que a gente colocou aqui para ele avaliar. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula foi bem curtinha, trabalhando com a função conte.c. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Curte o meu canal, compartilha, aproveitem, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessários. E assim, pessoal, eu estou sempre de braços abertos para tirar dúvidas de todos, tudo bem? Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula.